pessoas que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os irmãos da corrente magnética da cristalina e saúdo os irmãos marrais esparramados aí, mundo afora, os que já são e os que estão por ser. Alguém já se perguntou qual é a verdade sobre a vida? Sobre o sentido da vida eu já falei, mas qual é a verdade da sua vida? Quando vocês vêm a esse mundo, todos, sem exceção, caem nas grandes redes de regras, de paradigmas e de mandamentos. E assim desde que o mundo permitiu a religião em seu meio. Antes do homem permitir as religiões, o homem era divino, era religioso em si. E na vida, tudo aquilo que você permitir, ou tudo aquilo que você dividir em parte, você de alguma maneira faz com que isso perca a beleza de ser. Todas as crenças com o passar do tempo e agora, mesmo que eles não percebam a energia nova da nova era que há no planeta, uma coisa eles já começam a concordar: da unicidade de um Deus. Esse Deus que só existe na crença de cada um. Admitem que há um só Deus, mas o Deus de cada um é melhor do que o do outro. E a Umbanda, movimento cósmico, força cósmica universal e movimento contínuo, não deveria, mas entrou nessa paranoia também. Os médios de Umbanda não sabem se Oxalá é Jesus Cristo, se São Jorge é Ogum. Deduzem, mas não sabem. Porque quem deveria saber, também não sabe. Mas não é só vanglória de quem é de Umbanda, não. É de todas as crenças. A confusão é geral. Então, quando você vem aqui, nessa aventura que você chama de vida, que alguns chamam de karma, outros de experiência, mas a vida não é nada disso, a vida é extraordinária. Não há nenhum projeto para você nessa vida. Você é o criador da sua própria vida. Enquanto você não entender isso, você é dependente de alguma crença. Mas todas elas vão morrer como os homens morrem. Então tudo aquilo que tem um fim não é real. Aquilo que é real permanece. Por que é que permanece durante todo o tempo da existência humana a necessidade de um ser divino, criador de tudo? Porque isso é real. Não tem fim. O homem, da maneira que ele vive, abnegado a paradigma, a crença, a necessidade de ter fé, ele é falível. E o exemplo é bem fácil de entender. O Nazareno que por aqui passou, ele nunca disse eu sou filho de Deus, ele sempre dizia o filho do homem. O filho do homem, o Nazareno, morreu. Mas o ser divino iluminado que por aqui passou, vive. Buda morreu, mas o ser iluminado permaneceu. Então a verdade sobre a vida, se você não sabe, é: você é real? Se você não é real, seja. Sabe por que os relacionamentos costumeiramente falham? Porque o ser humano, devido
a essa imposição de necessidade de crença, isso e aquilo, a necessidade de buscar um ser divino faz com que os relacionamentos terrenos não tenham sentido. Faz com que qualquer relacionamento humano não te satisfaça. Você vai estar sempre querendo algo melhor. Quando na verdade você deveria olhar ao seu semelhante como você olha ao espelho. E quando você olha no espelho, você percebe uma face familiar. Você conhece aquela face, é a sua face. Mas quando você olha para as pessoas pelas quais você se relaciona, depois de certo tempo você não as reconhece mais. Porque ninguém vem aberto. Ninguém vem autêntico. Todos vêm representando alguma coisa. Quando não para si, para aquele interesse pessoal. Todos vocês têm um emprego que não tem busca. Todos vocês têm uma profissão que não tem busca. Todos que de alguma maneira estão dentro de uma religiosidade estão buscando também alguma coisa dentro da sua própria religiosidade. Ou ser um mestre, os de Umbanda ser um umbandista, ser uma palavra horrível, pai de santo. Nós umbandistas, meu filho, nós transcende essa coisa de santo. Santo é uma coisa morta. Nós somos vida, mesmo sendo uma vida num plano diferente do de vocês. Mas nós estamos aqui, um homem sentado na cadeira, canalizando uma mensagem para milhares de pessoas que estão aqui, não só no templo, mas nas galerias superiores da espiritualidade dessa casa e na mensagem que irá mundo afora. E eu vou ensinar o sentido da vida para vocês, porque eu vivi intensamente nas passagens terrenas e continuo vivendo intensamente no plano espiritual. Tudo isso que o sistema de educação, o sistema político, o sistema de crença dizem para vocês é tudo mentira. O que vocês aprendem na escola, meus filhos, são coisa morta. São coisas mortas. E é isso que eles querem, que vocês permaneçam nessa mesmice. Quando aparece alguém que desperta para uma novidade ou faz uma descoberta, todos aqueles que não querem um novo o condenam como um louco, porque ele está mexendo num sistema que funciona para poucos e a maioria continua escrava dele. E eu vou começar dizendo assim: quando vocês nascem no seio da família, seus pais não têm culpa, seus avós não têm culpa, eu vivo falando isso, eles também são vítimas. Dizem para vocês se prepararem para a vida, porque o mundo lá fora é difícil. Que lá fora as pessoas estão se preparando. E que você tem que ser um vencedor em todos os sentidos da sua vida. Que você tem que ser um vencedor. E alguns de vocês irão atingir esse ápice. Como muitos que ouvirão essa palestra em outro tempo, no tempo real para eles, vai se identificar com o que eu vou falar. Muitos vão se tornar megas empresários. Pessoas altamente possuidoras de bens materiais. E elas vão pegar, para continuar aumentando o seu patrimônio, vai pagar caríssimo para que pessoas especializadas cuidem de seus filhos. E no final da vida dessa pessoa bem-sucedida de agora, seus filhos não medirão esforço para pagar preço caríssimo para que pessoas especializadas cuidem de você na sua velhice. E eles não têm culpa disso, você é o culpado.
tudo que você, meu filho, tentar conquistar nessa vida, e as crenças dizem bem isso. Se você não tem, é porque você não merece. Se você não consegue, é porque você não se esforça. Ou alguém vai dizer, quem mandou você nascer pobre? Como se pobreza, meu filho, fosse ausência de bens materiais. No centro, só cabe um. O resto é tudo periferia. Só que no centro, a ego, a vaidade. Quem está no poder é dele e de mais ninguém. Quem tem poder não está disposto a dividir nada com você. Quando você pede um alimento a uma pessoa que tem riqueza, ela vai te dar resto. Mas quando você sai e vai à periferia e pede a uma pessoa humilde, ela vai repartir com você o que ela tem de melhor. Sabe por que essas pessoas bem-sucedidas, quando chegarem ao final da vida, vai perceber que a vida não teve valor e nem sentido as coisas que ele conquistou? Porque ele não conheceu o real, a verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida chama-se apego, afeto. Apego ao afeto. Que é o afeto? Interesse de alguém por alguma coisa. E o complemento do afeto é a afetividade. A afetividade muda padrão de vida. Eu vou explicar para vocês. Você não pode, meu filho, verdadeiramente fazer juízo de alguma coisa que você não tenha tido contato, experiência própria. Mas a partir do momento que você conhece alguém, o afeto tem dois sentidos. Tanto positivo quanto negativo. Quando você encontra alguém e aquilo desperta em você o interesse, uma pessoa, um ser, vai haver um envolvimento. E às vezes, ao abrir-se para esse envolvimento vai ser um agente de transformação na sua vida. Você pensava que a vida era assim, e ao abrir, permitir alguém fazer parte da sua jornada, você vai começar a aceitar que não é só assim, que pode ser também assado. Aonde é que as crenças todas exigem e pedem, como se fosse uma obrigatoriedade, de que vocês atraiam Deus para perto de vocês? Mas diz, olha, a religião é a que liga vocês. Mentira, a religião não liga ninguém a Deus, meu filho. Deus está ligado a você, não está separado. O que mantém você ligado a Deus é o seu centro da sua vontade, em ser uma pessoa afetiva. A sociedade exige que você tenha sabedoria, conhecimento, mas alheio. A espiritualidade positiva e divina diz para você conhecer a si próprio. Amar a você, em primeiro lugar. A partir de você, como se você fosse, não uma erva daninha, mas uma planta que soltasse tentáculos. E aí você expande. Os médios de Umbanda, eles vão se identificar com o que eu vou falar. A maneira que a sua espiritualidade está se portando dentro dos templos para fazer os atendimentos é diferente do que era 5 a 10 anos atrás. Existe cada vez menos necessidade de ritual e mais de um sentido de afeto. O espírito está precisando falar pouco e ouvir bastante. E ouvir. E quando o espírito fala,
ilumina. E a pessoa segue o seu caminho. Todos os tempos, meu filho, que não pegarem essa nova linhagem, que é a verdadeira da Umbanda, a Umbanda não veio, meu filho, aqui para fazer mágica. A Umbanda veio com a missão mais linda, talvez, que alguma espiritualidade pudesse receber esse comando. Nós viemos com a missão de despertar o ser humano para si. Não é levar você de volta para casa, é colocar você de volta na casa. E a chave para isso chama-se essa palavrinha tão singela, mas poderosa, chamada o afeto. Quando alguém consegue despertar o afeto do amor em você, ele é para sempre. Tudo que você consegue no outro, que é irreal, que é esse sistema falido aí, a morte vai te tirar. Seu dinheiro você não vai levar. Seus títulos vão ser esquecidos em pouco tempo. Até seu relacionamento terreno, alguém vai primeiro que o outro. Mas o afeto jamais. Prova disso é alguém que acha que perde um ente querido. É poucos dias, poucas semanas, ele começa a receber a visita daquele ente através de sonho, através de intuição ou de mensagem. Então, por que não fazer ao contrário, meu filho? Por que ficar preso nessa bolha pequena de fé? De querer tanto humanizar a esse Deus, essa fonte criadora, se você pode universalizar Ele. Imagine Deus, o universo, na sua grandeza, no seu esplendor, em tudo que há no universo. Ele não é muito maior do que esse condicionamento de um Deus cristão, um Deus muçulmano, um Deus espírita? Me perdoe os irmãos kardecistas, que a Umbanda enveredou nisso também. Eles têm consigo que existe um evangelho espírita. Aquilo não é evangelho espírita, nunca foi. Aquilo são mensagens, interpretações de trechos do evangelho cristão no entendimento espírita. Se fosse um evangelho espírita, ele teria que ser colocado de uma outra forma, com outras parábolas, algo novo. Quando você repete o que já existe, é uma cópia mal feita ou uma interpretação. Será que a Umbanda, com mais de 100 anos, com tanta sabedoria de pretos velhos dentro dos templos, pelo mundo afora, com milhares de caboclos e caciques nos templos de Umbanda, tem pouco mais de uma dezena fazendo esse trabalho que eu estou fazendo? Talvez isso seja até um chamado a você que é médium de Umbanda. Olha como a espiritualidade se transforma. A Umbanda ficou estacionada nessa coisinha de ficar fazendo a bendita macumbinha, de ficar até trazendo forçadamente as pessoas para relacionamento, que a espiritualidade criou um viés chamado xamanismo, está se esparramando por tudo quanto é lugar. A espiritualidade criou uma outra vertente chamada mestria, dos grandes mestres. Porque a Umbanda é não o caminho para Deus. Não é. A Umbanda é a presença divina em cada um de vocês, da maneira natural, através da natureza, dos elementos. Se você não tiver afeto pelo seu filho, se você não sentir o afeto que ele também irá criar com você, você pode conquistar o mundo, mas você será uma pessoa vazia.
Se você querer separar, meu filho, a grandiosidade do ser que é você e do ser divino que é você, do resto das pessoas, você se diminui, se anula e morre. Ao invés de se tornar, meu filho, uma pessoa competitiva, comece a se reeducar seu coração a ser uma pessoa afetiva. Cultive a afetividade em você, para que as pessoas sintam-se atraídas pela luz que você é. E pasmem vocês, no afeto aos dois sentimentos. Eu poderia enumerar 8, mas vou para 2, que são os principais. No afeto ao amor e ao ódio. Porque o ódio também é um sentimento do afeto. Porque no afeto você tem os dois caminhos. Ou você gosta, ou você não gosta. Se torna um desafeto. Prestou atenção nas pessoas que caminham para a velhice mental delas, porque é só mental, que eu já falei isso aqui em outras vezes. Não caiam nessa armadilha de fracionar sua vida em etapas. Adolescente, pré-adolescente, infantil, pré-adolescente, adolescente, jovem, juvenil, jovem, adulto, maduro. Quando meu filho, quando você começar a se identificar com essa fase madura, cuidado, você vai cair. Para com essa sandice, meu filho, de amadurecer. Você não é fruta. Mesmo que você se sinta uma fruta, não tenho nada contra. Que seja. Se quer ser um abacaxi, que seja. Mas não faça esse tempo cronológico esvair a vida, essa aventura maravilhosa que a existência está te proporcionando aqui. Você pode espichar isso, meu filho. Você pode durar 100 anos, 100 e poucos anos. Mas o seu condicionamento mental do sistema faz com que você comece. Eu já disse isso, vou repetir. Se você entrar nessa paranoia, com 40 anos você vai pegar o manual do ser humano, vai estar lá. Com 40 anos começa a pressão, necessariamente tem que ter pressão alta. Aos 45, diabetes. Você vai indo. Aos 50 eu começo na demência, eu vou começar a ficar esquecido. Você não vai esquecer, meu filho, porque quando você chegar no final da sua jornada, você vai se lembrar de tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. E aí você vai desejar ter tempo para fazer e não vai conseguir. E a existência não tem nada a ver com isso. Você se condicionou a se tornar uma pessoa depois dos 60 morta. Você acha que você não serve mais para nada porque seu avô e as pessoas estão parando de trabalhar aos 60. Enquanto isso, milhares de pessoas de 60 anos, meu filho, estão redescobrindo o sentido de viver, estão vivendo a vida plenamente, porque aí não tem mais aquele peso, aquela responsabilidade de vencer a todo custo. Ele é o que deu para ser, mas ele está pleno de si. Reconhece-se assim e diz: eu sou isso, e me basta. Vocês não vieram para cá para ser super-herói. Vocês não vieram aqui com esse paradigma de que tem que ser bonzinho ou tem que ser mal. Lembre-se do que eu falo sempre. Afeto. Afetividade é um fator de transformação. Dê afeto a uma pessoa que nunca teve afeto e você vai ver como essa pessoa se transformará. Dê afeto a uma criança e você verá que ela virá você. Então dê afeto às coisas que você acha e que você pensa que é importante para a sua vida e elas se aproximarão de você. Mas sem necessidade, meu filho, de ter que amar todo mundo. A sua única responsabilidade é com você. Se você conseguir amar você, todos que estiverem ao seu redor sentirão a presença de Deus. Mas pare de humanizar Deus.
Você não sabe o que é Deus. Eu disse no princípio, sempre que você partilhar, sempre que você dividir, você se afasta do jeito divino de ser. Isso inclui os outros. Quando você rejeita alguém, quando você se importa com a injúria, quando você se importa com o julgamento dos outros, quando você mesmo se autocritica e diz, mas eu preciso melhorar, eu tenho que ser melhor, porque meu irmão está se dando bem e eu não. Se ele está se dando bem, palmas para ele. E se ele tiver, meu filho, se dando bem no sistema, você não está dentro dele. E se ele for uma pessoa frustrada? Quantas pessoas todas as manhãs levantam e vão derrotadas para o local de trabalho, contrariadas. Quantas pessoas trabalham por obrigação pelo dinheiro? Quantas pessoas vivem com alguém porque abriu mão de ser feliz para fazer da sua vida um negócio, um investimento no outro? Vivo com ele porque ele pode me ajudar, vivo com ela porque ela é bonita e eu preciso mostrar para o mundo que eu sou um camarada, mesmo feio, capaz de conquistar uma mulher bonita. Que idiotice! Vá para o espelho. Vá para o espelho e se identifique, tenha afeto pelo aquilo que você vê na sua frente. Goste de você. Goste de você, bastou. Quando você aceitar você aceitou Deus de volta. Pare de colocar, meu filho, responsabilidade em Deus de fazer as coisas por você. Você não só é autorrealizador, como você é criador de tudo que for real na sua vida. Eu disse na palestra passada uma coisa muito séria. Quando a pessoa diz eu não tenho saída, é a pura verdade. Para qualquer problema que você tiver, meu filho, esqueça, não existe saída para ele. Enquanto você não parar, não analisar o fato e não perceber que a saída sua é por onde você entrou no problema. Quando você tem um problema, imediatamente você fica buscando solução. É como se você tivesse uma dor intensa e tomasse um remédio para calar o organismo. Solução é isso, é temporário. Quando você se deparar com um problema, encare o problema. Fite esse problema com o olhar divino e realizador e transformador que há no seu DNA, porque você é divino. E o problema imediatamente desaparecerá da sua vida. Porque você é capaz de se sair de qualquer situação adversa. De qualquer situação adversa. Eu quero ser um militar, porque o militar dá segurança às pessoas. Mentira! Para que existe o exército? Para reprimir a população. Você já viu o militar sair para fazer outra coisa, não ser reprimir qualquer coisa que estiver indo contra o sistema? Não existe para proteger ninguém. Eu preciso entrar numa religião, porque senão não vou para o céu. Quem diz que você vai para o céu? Céu que é nuvem passageira? Até a nuvem que vai lá para cima desce para baixo. Deságua aí. Pare de ficar procurando, meu filho, coisa que não existe. Eu desafio qualquer um, meu filho, que falar para mim que o diabo exista. Prove para mim. Isso é desmerecer Deus. Isso é dizer que Ele não é todo poderoso, que alguém se opõe a Ele. Você acreditar numa idiotice dessa, meu filho, que alguém fica te rondando para você cometer coisa errada, é você abrir mão da responsabilidade dos seus atos e fatos que eles causam. Olha, os guardiões há 20, 30 anos atrás eram rejeitados dentro da religiosidade. E alguns templos vinham uma vez por mês, uma vez no ano. Porque ninguém se deu ao direito de deixar-se
ser envolvido por essa magia. E quando eu digo que o planeta está mudando, olha o que está acontecendo. Quem é o batalhão de choque contra qualquer problema que parece não ter solução? Os Exu. É lá que vocês vão. Você só está sentado aí, não é porque teve um projeto, meu filho, que alguém te trouxe para que você viesse aqui. Você veio porque quis. Esquece essa sandice de que eu recebi um chamado. Não há chamado nenhum. Nós somos da sua família. Eu te conheço e você me conhece. E por alguns minutos, essa plateia vai se sentar um ao lado do outro, mesmo não conhecendo quem está do lado, e vai conseguir conviver com ele. Ficar próximo, ter afeto, sentir o calor humano do seu lado, sem precisar pronunciar uma palavra. Porque alguma coisa aqui está chamando a atenção, uma voz chama a atenção para frente. Então você não observa para o lado. Porque se você começar a observar para o lado, daqui a pouco algum vai trocar de lugar. Sério. É essa mania do ser humano de querer observar demais as coisas que faz com que o ser humano se torne cego. A vida não é para medroso, a vida é para quem tem coragem. A vida é para quem se atira. A vida é para quem é atrevido. A vida é para aqueles que não aceitam cabresto. A vida do verdadeiro, do autêntico homem. O autêntico homem é aquele que não aceita regra, que não aceita mandamento. O verdadeiro autêntico é aquele que usufrui do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolher, fazer suas escolhas sem julgamento. Não deixe a mente entrar nas suas escolhas. Ela vai te pôr medo. Deixe seu coração. Lá dentro está o profeta da nova era chamado intuição. Deixe o profeta apontar o caminho certo. Vá sem medo. Se esse caminho não te levar aonde sua expectativa desejou, não se frustre. Você caminhou por um lugar ou tentou uma coisa que, se você não tivesse coragem, você não tentaria. Se você não ganhou nada, tão pouco perdeu. Você expandiu seu conhecimento. Você expandiu sua consciência. Você experienciou alguma coisa. E jamais julgue que deu certo ou errado. Diga, eu vivi. Isso é viver. Enquanto você, meu filho, que levantou essa manhã e foi procurar um emprego que não deu certo, muitos tiveram a mesma vontade que você e nem de casa saíram. E sabe que talvez para esse covarde, ele é mais vitorioso do que você que foi lá e deu com os burros na água? Porque você voltou de lá derrotado. E ele não sentiu o peso da derrota. Aliás, essa coisa que eu disse que as crenças, o sistema fazem com que você, e os pais, e os mestres, os professores fazem com que vocês tenham que vencer a todo custo, não contam uma verdade para vocês, mas vocês, com o passar do tempo, vocês vão perceber. Você pode se sentir até bem quando você vence uma concorrência, quando você vence alguém. Mas eu gostaria de fazer um convite para você. Se ponha no lugar de quem foi derrotado. Ou lembre-se das vezes que você também foi derrotado. Você vai perceber que há uma grande lacuna aí. E que a sua vitória, no fundo, não foi vitória. Alguém perdeu. E pode ter certeza que a sua meia vitória fez um mal danado para aquele que se sentiu derrotado.
Na próxima vez que você for tentar alguma coisa, meu filho, se desarme de qualquer grandeza. Você já é grande. Se desarme dessa necessidade de ter muletas de fé. Tem pessoas que não saem de casa, meu filho, sem saber o que o horóscopo está dizendo para ela. Tem pessoa, pode observar, um bandista principalmente, olha, observa o sapato esquerdo dele. O salto é gasto, mais do que o outro. Ele não faz nada sem antes ele invocar. Se ele for médio de tranca-rua, salve seu tranca-rua, salve sua força. Me ajuda, me ajuda. E você é o quê? Uma ameba? Você é o quê? Uma coisa que não tem domínio próprio? Aonde que está a sua qualidade de divino que você busca tanta presença de Deus no mundo e esquece que Ele está em você? Estou dizendo que isso é errado, meu filho. Isso cada um faz, carrega as muletas que quiser. Mas assim é. Assim é. Não posso sair de casa, não tenho nem minha trezena de Nossa Senhora. Que não sei. Vai dormir com uma conversa dessa, meu filho. Todos já fizeram isso, e quantos que não deu certo? Está na hora de você assumir sua qualidade divina que há em você. Vá você. Se deu, deu. Se não deu, não se derrote por isso. Vou conseguir ou morrerei tentando, mas não desistirei. Sabe de uma coisa? Essa coisa de que Deus ama aqueles que são bons, aqueles que estão dentro de um clero. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se há um projeto para vocês, se há um desígnio divino para vocês, é esse que eu vou falar. Vocês são amados. Muito amados. Pelo universo inteiro. Por toda a espiritualidade. Até dentro da própria religiosidade de Umbanda, as pessoas separam. Olha, o filho de Ogum, não adianta pedir para Xangô, que Xangô não vai atender. Que sandice é essa? Olha, eu não me dou bem com você, porque você, o seu orixá é diferente. Que loucura é essa? São forças, são energia, como você é uma energia e todas elas estão condensadas em você, meu filho. Traduzindo o que eu estou querendo falar para vocês, parem de se vitimizar, parem de se diminuir, tome as rédeas da sua vida e assuma a grandiosidade que há de divindade dentro de você. Não fique tentando fazer um futuro melhor, faça com que o agora seja o suficiente para estar te agradando por completo. Você é o que você é. Você só sabe o que você sabe. Parece uma bobeira, mas você não sabe o que você não sabe. E não há necessidade de saber. Quantas pessoas, meu filho, ficam doidas por saber, e acabam ficando loucas. Vai tentar conversar com a pessoa, meu filho, que futrica demais do que nada conta. Vai conversar com ela. Ele vai falar um linguajar para você, meu filho, que você não vai entender nada. É a mesma coisa você se consultar com um caboclo de Umbanda que ficará... Você não está entendendo nada, meu filho. Aí um médium novo que está iniciando, meu filho, vê você fazendo essa palhaçada, porque essa é a palavra correta, ele vai falar, eu não sou para isso, meu guia é muito fraco, eu não consigo falar essa língua, então não é caboclo. O que seu caboclo foi, meu filho? Ah, ele foi brasileiro. Ah, é brasileiro, não sabe falar a sua língua. Lembre-se do que eu vou falar nessa noite, para qualquer médium que esteja me ouvindo. Você tem que mudar o conceito. Esse conceito antigo e antiquado chamado de incorporação. Esse não é o conceito correto. O conceito correto é esse. Você é um aparelho canalizador. Um tradutor do que vem do espiritual
para o material. Então cabe a você fazer os filtros. É por isso que 99,9% da mediunidade na Terra hoje é consciente. Mas tem 99,9% de cabeçudo batendo no peito, fingindo e mentindo para os novos que ele não vê nada. Eu te conheço. Toda a espiritualidade te conhece e sabe que ele não está mandando você fazer isso, mas você está fazendo. Você está prestando um desserviço à religiosidade de Umbanda. Ou então você não sabe nada sobre Umbanda. Quando São Miguel, arcanjo, fundamentou a Umbanda, ele disse: a língua dessa religião será o português. Então não me venha conversar em Urubá na minha frente, porque eu vou desmontar você. E não vem com essa conversa que o seu caboclo é atrasado. Porque tem isso também. Atrasado, meu filho. Eu vou falar para você o que está atrasado. Você já perdeu o trem já saiu. E você perdeu a viagem mais maravilhosa que você faria com a sua espiritualidade. Você veio com dom. Não é para iluminar ninguém, meu filho. É para apertar a chave daqueles que estão na escuridão e dizer: você também é luz. Você também pode, assim como eu. Quantos médios, meu filho? Quantos médios dentro dos templos de Umbanda abandonam as correntes de Umbanda por causa dos paradigmas que há lá dentro? E um deles é o paradigma da inconsciência. Se você for desenvolver um médium novo hoje e dar para ele o Exu quebra-galho, ele sai da sua casa e fala: eu não quero esse Exu não. Vai estudar, meu filho. Com todo respeito pelo guardião quebra-galho, que é um ísimo Exu. Ele que é um poderoso. Sabe, se a entidade chefe começar a pronunciar o nome e ele perceber que a primeira letra é um R, ele já entra em êxtase, ele fala: é o rei, lá vem o rei. Falar para ele que vai receber um tranca-tudo, meu filho, ele não quer, mas se for um tranca-rua, ele quer. É a mesma, meu filho, é a mesma corrente, é a mesma linha. Eu estou hoje batendo na tecla da Umbanda, meu filho, porque é necessário isso. A verdade, ela precisa ser dita, doa quem doer. A Umbanda não foi feita, meu filho, para pais de santo ficarem, meu filho, nessa modernidade de rede social medindo poder. Eu vou acabar com você. Você não vai acabar com ninguém, meu filho. Você não vai acabar com ninguém. Você está acabando com a sua imagem. E em consequência disso, você está levando para a lata do lixo toda a espiritualidade, o dom divino que você recebeu. Vai curar as pessoas. Vai curar a si primeiro. Caia na realidade e perceba que você é só um instrumento, você não é Deus. Você é uma parte de Deus. Mas a parte afetiva de Deus que há em você é a parte do ódio. Todo aquele, meu filho, que tentar apagar a luz alheia, ele vai ficar sem a luz própria. Vai por mim. Então saia daqui nessa noite pensando seriamente: qual é a opção minha? É continuar na mesmice como meus pais se mantiveram e terminar o final da sua vida infeliz? É permanecer acreditando, meu filho, que eu tenho que vencer a todo custo? Ou será que eu preciso dar mais atenção àquilo que eu sou? Fonte de amor. Eu faço parte dessa fonte criadora. Que o Deus que há no meu semelhante é o mesmo que habita em mim. Ele não é dividido. Ele é uno. Ele é uno. Que eu não vou entrar dentro da Umbanda, meu filho, querendo ser o querido de Ogum, querido de Xangô, querido de Oxóssi. Eu vou entrar na Umbanda, meu filho, para eu querer bem aos meus semelhantes que a mim vierem através da minha espiritualidade. Eu vou abraçar a todos. Se a minha missão for ser um chefe de uma casa, que bom.
Mas se a minha missão for auxiliar, melhor ainda. Vocês não sabem a grandeza do ato de auxiliar. Quem auxilia faz muito mais do que quem realiza, pode ter certeza. Eu disse na palestra passada, quando você vai a um restaurante, um garçom vem te servir, olhe para ele, meu filho, com grandeza. Um ser igual a você, com as mesmas qualidades, talvez até com mais espiritualidade, mais dons do que você, veio te servir. Isso chama-se servidão. Não se engrandeça, porque agora, nesse momento, apesar de você ter dinheiro e estar sendo servido, quem está precisando do serviço é você. Que talvez, meu filho, se você pegar aquela bandeja, você não dá 2 passos e cai com ela. Talvez você esteja precisando fazer esse exercício, sabia? Ao invés de ficar por aí, meu filho, apontando defeito nos outros, talvez você esteja precisando colocar uma bandeja. Fazer da sua vida uma bandeja exposta, para que as pessoas escolham as coisas boas que estão com você. Faça isso. Exponha as coisas boas que você possui. Exponha as qualidades. Coloque nessa bandeja todo o afeto possível. E seja o garçom da afetividade. E Deus vai se manifestar em você. Pode acreditar. Eu vivo dizendo que a nova lei da terra chama-se compaixão. Então faça da sua vida um banquete eterno de compaixão. E seja você o garçom a todos aqueles que vierem a você. Esteja apto a servir. Que na sua bandeja, todos que chegarem encontrem algo que chame a atenção dele. Que seja interessante a ele. Porque é muito triste alguém chegar até você e perceber que você não tem nada de interessante que agrade a ele. Se isso estiver acontecendo com você, você já está morto e não sabe. Faça isso. Faça da sua vida um grande banquete de gratidão. E se transforme nesse garçom, não com uma, mas com várias bandejas, repleta de coisas afetivas, para que todos venham a você e a partir de você saia transformado. Seja saciado com a sede que ela veio até você, ou seja saciado com a fome de alguma coisa e que você saciou. Faça isso e você perceberá Deus em você, porque assim é. Antes de terminar, meu filho, nós temos uma irmã que pediu para o aparelho incansavelmente que eu desse uma luz a ela. É uma irmã distante nossa, a Maria Antônia, que está no berço onde a Umbanda nasceu, no Rio de Janeiro. Maria Antônia, toda a corrente cristalina, a corrente Mahá, está, esteve, sempre estará com você. Gratidão por tudo que você tem feito nessa vida. Faça mais, é possível, né? Quero agradecer também a visita de irmãos de Umbanda que estão presentes na nossa casa nessa noite. Eu sei que tem aí, né? É lá do Tupinambá e Tio Antônio, é isso? Obrigado por estarem nos dando a felicidade de ter a companhia de vocês. Sejam bem-vindos sempre. Não só vocês, mas todos que quiserem. Toda quinta nós estamos aqui. Lembrando que o nosso templo funciona de segunda a sexta-feira, todas as noites, com todas as linhas. Não é linha corrente não, viu, meu filho? Nem linha de carretel, não. É linha espiritual positiva de força e luz, amor e paz. Assim é.